tarde a todos, saravá fraterna a todas as vertentes da Umbanda. Eu sou o Pai Paulo de Xangô, dirigente espiritual da TUFA, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a importância de 15 de novembro para a Umbanda. Em primeiro lugar, em 2012, a então presidente ou presidenta Dilma Rousseff criou uma lei 12.644, o qual criava o Dia da Umbanda. Tá? Utilizou essa data devido a que todos devem conhecer a história de fundação da Umbanda, como 1908, por Zélio de Moraes, que criou a Tenda Nossa Senhora de Piedade. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito justamente disso, sobre o início da Umbanda. Quando começou a Umbanda? Seria verdade que foi em 1908? Eu sempre falo para meus filhos da corrente, meus filhos de santo, que não, que a Umbanda não foi criada em 1908. A Umbanda é uma religião muito mais antiga. Sabemos que a Umbanda, na forma que ela trata essa questão espiritual, dos espíritos que vêm do terreiro para trabalhar pela caridade, ela tem uma origem muito mais antiga. Com a escravidão, os negros que vieram da África trouxeram as suas tradições, e conforme a região que eles vinham da África, tinha várias formas como eles cultuavam seus ancestrais. Sabemos que a Umbanda trabalha com ancestralidade, com espíritos de nossos ancestrais, pessoas que tiveram vida terrena e espíritos que tiveram vida terrena, melhor por assim dizer, e que no seu desencarne, através de um grau de evolução que eles encontraram no mundo espiritual, eles voltam na forma das entidades para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar no caminho da evolução. Sabemos que a Umbanda é uma religião de evolução, onde todos procuram esse caminho, procuram essa evolução, para que seu espírito encontre a paz, encontre o mundo espiritual de uma forma de trabalhando na caridade, ajudando as pessoas que aqui estão. Então, os espíritos desencarnados vêm ajudar os filhos do terreiro, os filhos da Umbanda, para que ele possa orientar essas pessoas também que aqui estão e que procuram as nossas casas, os nossos terreiros, nossos ilês. Não interessa a forma, não interessa o modo, não interessa a vertente, mas a principal função, que é a caridade. Então, o nosso terreiro trabalha com almas em Angola e Malay. Então, a almas em Angola, ela por si só já é uma religião muito antiga, antes mesmo de ser conhecida como Umbanda. Acontece que esses povos que vieram da África de origem banto, quando a gente fala origem banto, a gente está falando de povos africanos que falavam a linguagem banto. Então, esses escravos trazidos à força para o Brasil vieram com essas tradições, vieram com essas religiões de lá, dos seus antepassados, e continuaram a cultuar aqui no Brasil. Então, através da escravidão, que foi um período que não nos orgulha em nada, tá? Que a humanidade tem uma retratação para fazer com esses povos africanos que sofreram inúmeras perseguições, que tiveram seus povos dizimados e se espalharam pelo mundo, e junto com eles levaram sua cultura, sua religião. Então, esses povos de origem banto trouxeram a Umbanda para o Brasil através dos escravos. Então, a cabula era uma das religiões mais antigas que se tem conhecimento no Brasil, junto com o candomblé. Muita gente, quando fala da Umbanda, tem muito orgulho em dizer que a Umbanda é uma religião brasileira, que é a única religião brasileira que nasceu aqui no Brasil. E não é verdade. Tá? Vamos dizer que o candomblé também nasceu aqui no Brasil, porque o candomblé não existe na África. Existe culto aos orixás na África de forma diferente, onde cada tribo, cada região cultua um único orixá. E com essa mistura desses povos que vieram da África, acabaram tornando essa miscelânea de orixás. Porque diversos terreiros cultuam determinados orixás, outros terreiros cultuam outros orixás diferentes,
O próprio candomblé tem inúmeros orixás diferentes em diversos terreiros. Na nossa Umbanda de Almas em Angola, que praticamos aqui na Tufa, a gente cultua 14 orixás, como eu já falei em vídeos anteriores. Mas são muitos orixás. Só que tem uma pequena diferença entre o candomblé e a Umbanda. Ou melhor, uma grande diferença entre o candomblé e a Umbanda. O candomblé é o culto puro aos orixás. A Umbanda, ele é o culto aos orixás e às divindades. Orixás, na Umbanda, são considerados forças divinas, forças que vêm de Zambi, não são espíritos. Os espíritos são aqueles que trabalham na linha dos orixás a serviço da caridade. Aí sim podemos citar os pretos velhos, os caboclos, os herês e todo o povo de esquerda. Então a Umbanda, vindo desses povos bantus que quando vieram para o Brasil, o mais antigo que se tem conhecimento é a Cabula. Da Cabula, que não era Umbanda antes de 1908, era considerado um culto às almas, culto aos ancestrais, mas não era considerado Umbanda. E dali saiu várias ramificações, como a própria Almas em Angola, que também veio da Cabula, assim como a Macumba Carioca, tudo isso veio da Cabula. Então, em 1908, surgiu esse movimento do Zé de Moraes, que era espírita, que era da alta sociedade do Rio de Janeiro, e teve conhecimento, ele já conhecia a Umbanda, já era admirador, não da Umbanda, que ainda não tinha esse nome até então, mas ele já conhecia a história dos orixás, a história da ancestralidade, e resolveu, então, através, como consta a história da Tenda Nacional de Piedade, através do Caboclo das Sete Cruzilhadas, criaram a Umbanda. Só que esses caboclos, esses pretos velhos, essas crianças já trabalhavam em diversos terreiros, em diversas casas por aí. E, inclusive a Cabula foi a precursora de tudo isso, né? Foi ela que começou com o trabalho da ancestralidade no Brasil, através dos escravos. O que aconteceu em 1908, e muitos terreiros usam isso como a data da fundação da Umbanda, a data da criação da Umbanda. Em 1908 começou a ser chamado de Umbanda. Todos os cultos que eram ancestrais e de espíritos desencarnados começou a se chamar Umbanda, porque isso facilitava a menos perseguição do Estado na época. Sabemos que a Umbanda sempre foi perseguida, o Candomblé sempre foram perseguidos, e isso facilitou bastante, porque a Tenda Nacional de Piedade, através de Zé de Moraes, criou uma Umbanda espírita, onde eles trabalham com mesa branca, onde eles não trabalham com a esquerda, onde Exu e Pombogira não trabalham na Umbanda da Tenda Nacional da Piedade. Então eles têm toda essa forma de cultuar a Umbanda. Então as outras casas de Cabula, seja lá o que for, Macumba Carioca, Almas em Angola, todas começaram a se chamar Umbanda, porque evitava também a perseguição nesse período do Estado, né? Sabemos que não só do Estado, também como da Igreja Católica, principalmente, que os terreiros sempre foram perseguidos. Então era uma forma que foi encontrada de ser aceito, um pouquinho mais aceito, digamos assim, que totalmente nunca foi e até hoje não é. Então a Umbanda, esse nome passou a ser mais comumente usado a partir de 1908, mas lembro deixar bem claro que antes já existia o culto aos espíritos, à ancestralidade, aos orixás. A Umbanda a gente sabe que é uma miscelânea de várias religiões. Sabemos que tem algumas coisas que veio da Igreja Católica, que veio do cristianismo, tem outra parte que veio dos povos originários, que são os índios, que são o único povo originário aqui do Brasil, que são os índios que foram dizimados aos milhões no nosso país. Sabemos que também traz um pouquinho, carrega um pouquinho da religião espírita, carrega um pouquinho de diversas outras culturas regionais aqui do Brasil, e é normal que isso aconteça, porque é uma religião formada de várias outras religiões, que
se aglutinaram e formaram a Umbanda na forma que ela é. Lembrando que a Umbanda não nasceu em 1908, ela passou a ser chamada em 1908 como Umbanda por todos, por facilitar, porque fica muito mais fácil você dizer que a Umbanda foi criada por um espírita branco do que falar que é uma religião que veio dos escravos, que veio dos negros, porque seria mais fácil aceito. Tá? O espiritismo é uma religião francesa, então quando você fala de uma religião francesa, é uma religião europeia. Então fica mais fácil ser aceito pela sociedade na época. Mas vamos deixar bem claro que a Umbanda, ela, com essa miscelânea, ela veio de diversas origens. Tá? Se a gente pegar a própria Umbanda de Almas em Angola, você vai ver um monte de coisas que acontecem que faz parte dessa miscelânea de religiões. Por exemplo, os orixás. Almas em Angola. Angola são orixás. Orixás são de tradições Iorubá. E povo Iorubá e povo Banto são povos com linguagem diferente. Então você vê como é uma mistura. Se for falar a religião Banto pura, teríamos que estar falando em Kisses. Mas nós estamos falando de Almas em Angola, que é uma religião de origem Banto, mas que utiliza os orixás, que é uma origem Iorubá. Justamente porque houve essa mistura entre os escravos que foram trazidos da África, foram colocados todos juntos e entre essa mistura desse povo escravizado, tinha diversas regiões diferentes da África. Então eles tinham que fazer um culto. Imagina você, coloca 50 escravos de diversas localidades diferentes, linguagens diferentes, e eles resolvem fazer um culto para saudar a sua ancestralidade. Então eles colocaram essas tradições todas numa só. Aí sim o povo Iorubá, o povo Banto, criaram essa forma de cultuar, e diversas outras, não são só esses dois povos que te fizeram essa miscelânea, são vários. Então você imagine essa união desses escravos, o tamanho da variedade, o tamanho da diversidade religiosa que tinha. E aí a gente entende por que a Umbanda é assim, por que a Umbanda é tão diferente. E aí é errado? Não, não é errado. O que não pode é você simplesmente falar que a Umbanda nasceu em 1908 e esquecer tudo o que aconteceu antes. Tudo que aconteceu antes de 1908 tem que ser lembrado. Nós temos que ter essa retratação com as religiões oriundas da África, que foi o berço da humanidade, que foi o local onde nasceu todas essas religiões que se dizem hoje de matriz africana. Então não podemos esquecer. Né? Muitos terreiros trabalham com atabaque, muitos terreiros trabalham com Exu, com Pombogira, e falam que a Umbanda que pratica é a Umbanda de Zélio de Moraes. Isso é totalmente errado. Como é que eu vou praticar a Umbanda de Zélio de Moraes se a Tenda Nossa Senhora de Piedade até hoje não usa atabaque e não trabalha com Exu e Pombogira? Então temos que ter esse cuidado ao falar que a Umbanda foi criada em 1908. Pode até ter sido criado o termo Umbanda, né? Mas as giras são diferentes, as formas de trabalho são totalmente diferentes. A nossa origem se deu no Brasil através da cabula, e temos que reconhecer isso, que foram os povos negros que criaram a cabula, que trouxeram essa religião da África. Talvez lá não tivesse essa determinação, não tivesse essa denominação cabula. Então, começou aqui no Brasil. E outra coisa que a Umbanda fala muito, que a Umbanda não é candomblé. Gente, vamos ser sinceros. Muita coisa que tem na Umbanda veio do candomblé, sim. E o que tem de errado a gente falar nisso? Os próprios orixás vieram do candomblé. Quando a gente fala que é de origem banto, como eu falei, os bantos não cultuavam orixás, eles cultuavam inquices. Mas nessa mistura, nessa diversidade das religiões africanas, nessa diversidade de escravos que foram traficados, trazidos para o Brasil, se deu a formação da Umbanda na forma que ela é. Então não é errado falar orixá, não é errado falar inquice, não é errado falar na forma que você quiser falar. O que importa é saber que essa religião, ela foi criada dessa miscelânea, dessa diversidade de culturas africanas. E vamos dar o crédito à
povo africano, que é um povo sofrido, que é um povo que passou perseguição, que tiveram suas famílias destruídas, seu povo arrancado, passaram por inúmeras guerras, por invasões, e isso não é falado. Se fala muito do Holocausto, mas não se fala, por exemplo, do massacre que houve no Congo. Então, é muito diferente quando você fala de uma religião que é africana e você não dá os créditos ao povo africano. Então, vamos falar. Uma vez já me falaram, mas você é branco, por que você defende tanto a cultura africana? Porque nós temos um dever cívico, social e principalmente humanitário de reconhecer que os negros fizeram pela nossa religião e de tudo que eles passaram para servir os brancos. Nós temos esse dever ético de reconhecer isso, de pedir perdão todos os dias, de demonstrar que a gente quer a integração, a igualdade, o direito do negro seja igual ao direito dos brancos e de todas as raças. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer esse embranquecimento da Umbanda, dizer que é uma religião espírita, uma religião que veio somente dessa origem, a gente está embranquecendo a Umbanda e está esquecendo a parte africana, que é a origem de tudo. O que eu quero dizer nesse 15 de novembro a todos é que comemorem sim o Dia da Umbanda, comemorem sim essa data importante que foi criada pela essa lei, como eu falei, a Lei 12.644 de 2012, mas não esqueçam que a origem da Umbanda é africana, que a origem da Umbanda é do povo preto, e nós devemos todos os créditos a eles sim. Nós somos originários de povos africanos, de povos africanos. Nós somos originários. A África já foi demonstrada por cientistas que é o berço da humanidade, que o gene inicial veio da África. Então vamos reconhecer isso, vamos dar o crédito a quem lhe é devido, né? E vamos fazer essa retratação histórica, né? Muita gente fala de cotas, muita gente critica um monte de coisa. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para tentar retratar um pouquinho de tudo que foi errado, de tudo que foi feito para o povo africano. Então, Umbanda é religião de matriz africana, não esqueçam nunca disso. Nós somos descendentes de africano e a Umbanda é uma religião africana. E temos que aceitar isso da melhor forma possível e temos que falar isso. Não podemos aceitar o embranquecimento da Umbanda nunca. Temos direito e dever por sermos umbandistas. Direito de sermos umbandistas e dever de dar os créditos ao povo africano por essa religião existir. Um saravá fraterno a todos, um dia da Umbanda maravilhoso a todos e que nosso Pai Oxalá, orixá africano, ilumine a todos nesse dia e em todos os dias que vierem pela frente. Axé.